Segunda Crônicas, capítulo 25, nós vamos estar lendo, irmãos, do verso de 1 até o verso 16 deste capítulo. Diz assim a palavra de Deus: E era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Joadã de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém, não com interesse de coração. Sucedeu que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou a seus servos que mataram o rei seu pai. Porém, não matou os filhos deles, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: Não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. E Amazias reuniu a Judá e o pôs, segundo as casas dos pais, sob capitães de milhares e sob capitães de 100, por todo o Judá e Benjamim. E os contou de 20 anos para cima, e achou deles 300.000, escolhidos que podiam sair à guerra e manejar a lança e escudo. Também de Israel tomou o soldo 100.000 homens valentes, por 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio a ele, dizendo: Ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se quiseres ir, faze-o assim, esforça-te para a peleja. Deus, porém, te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: Que se fará? Pois dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel. E disse o homem de Deus: Mais tem o Senhor que te dá do que isso. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que se fossem ao seu lugar. Por isso se acendeu a ira contra Judá, e voltaram para as suas casas ardendo em ira. Esforçou-se, pois, Amazias, e conduziu o seu povo, e foi ao vale do Sal, onde feriu a 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000, e os levaram ao cume da rocha, e do mais alto da rocha os lançaram abaixo, e todos se despedaçaram. Porém os homens das tropas que Amazias despedira, para que não fossem com ele à peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e feriram deles 3.000 e saquearam grande despojo. E sucedeu que, depois que Amazias veio da matança dos Edomitas, e trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses e prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: Por que buscastes deuses deste povo, os quais não livraram o seu próprio povo da tua mão? E sucedeu que, falando ele ao rei, este lhe respondeu: Puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, porque haveria de ser ferido. Então parou o profeta e disse: Bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isto e não deste ouvidos ao meu conselho. Vamos orar? Pai Celeste, que a tua palavra, Deus, que foi lida, agora, Deus, será explanada. Ela venha, ó Deus, de encontro ao coração de cada um de nós, ó Pai, para que assim, ó Deus, nós possamos crescer e honrar o teu santo nome, ó Pai. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, como os irmãos estão vendo aí, nosso tema dessa noite é um coração dividido. Irmãos, a gente sabe que quando se trata do crente, a fidelidade do crente, a obediência do crente a Deus, ela muitas vezes deixa muito a desejar, né?
A nossa vida como cristão, como crente, muitas vezes a gente fica muito aquém daquilo que Deus espera de nós. Aí a gente fica pensando, por quê? Porque a gente fica muitas vezes aquém daquilo que Deus espera de nós. Porque, irmão, nós poderíamos sim dar mais, não é verdade? Poderíamos dar mais. Poderíamos ser mais dedicados, poderíamos ser mais compromissados, né? Com as coisas do Senhor, com as coisas de Deus. Agora, por que não fazemos isso, né? Por que a gente não faz isso? E uma coisa, irmãos, que Deus ele não aceita é o crente com o coração dividido. Deus não aceita o crente com o coração dividido. Deus não aceita o crente que no domingo é crente, mas na segunda não é, na terça não é, na quarta não é, na sexta não é, no sábado começa a esquentar, aí no domingo é. Deus não aceita isso. Deus não aceita os famosos crentes Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Deus não aceita. Porque Deus ele quer que seu servo seja totalmente de quem? Dele. Irmão, nós somos privilegiados. Sabe por quê? Porque Deus ele quer você para Ele 24 horas. E não aceita dividir nem em você, nem nenhum servo dele com nenhuma outra coisa. Agora, obviamente, como tem acontecido hoje no mundo cristão, né? A gente observa que muitos estão dividindo Deus. Muitos não estão tendo tempo para Deus. Muitos têm colocado coisas na cabeça que não é de Deus. Meu Deus do céu. Existe até, como eu já falei um tempo atrás, os crentes sem igreja. Ah, que não preciso ir para a igreja porque eu já sou crente, já sou salvo. E aí sim, é verdade, é crente, é salvo. Graças a Deus por isso. Mas será que as bênçãos de Deus estão sobre a vida dessa pessoa? Claro que não, irmãos. Claro que não. A bênção de Deus está sobre a vida dessa pessoa, sabe o que é? Disciplina. Disciplina. Para que a pessoa caia a ficha e venha refletir que a atitude está fazendo errada. Entendeu? E a gente observa, irmãos, observa, Mateus capítulo 6, versículo 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. A Bíblia já fala que nós não podemos servir a dois senhores, porque o meu coração, o teu coração, o coração de todo servo de Deus tem que estar servindo a Ele. Deus não aceita o coração dividido com ninguém, porque Ele quer Ele quer você, Ele quer todos os seus servos somente para Ele. Que privilégio, né, irmãos? Que amor de Deus para com os seus servos. E o mais triste, sabe o que é, irmãos? Que muitas vezes nós não valorizamos o que Deus ele tem para a gente. Nós não valorizamos o que Deus tem feito na nossa vida. Nós não valorizamos isso. Irmãos, Deus não fez, ninguém roubou. Tem alguém roubou aqui? Né? Deus não fez, ninguém roubou. Todos nós somos responsáveis por nossas decisões, né? Quando tomamos nossas decisões, nós somos responsáveis. E eu sou responsável, sim. Você é responsável, sim, com a sua vida com Deus. Só quem pode fazer o filtro da tua vida é você mesmo. Porque Deus já sabe. Entendeu? Deus já sabe. Porque existe muito crente que vive de aparência, né? Muito crente que... Ixi, quando está na igreja, menino, o cara só volta não pisar no chão. Tem muito crente que vive de aparência. Quer ser algo espiritual, só que na realidade não é nada. É somente aparência. Não lê a Bíblia, não medita na palavra de Deus, né? Não busca obedecer, não busca praticar a palavra de Deus. Então, causa vergonha, causa vexame, causa escândalo com o nome do Senhor. Ninguém no serviço sabe que a pessoa é crente. Então essas coisas aí, irmãos, é tudo relacionado à decisão. Porque se eu sou crente, eu tenho que me portar como um servo de Deus. Não é verdade? E as pessoas, não precisam nem falar. As pessoas vão perceber, não, o cara é crente. Não é verdade? A pessoa é crente, porque a atitude dele demonstra isso. Mas, irmãos,
Deus, ele não aceita o coração dividido de ninguém. Ou nós, como servo de Deus, vamos bater um martelo e dizer: eu vou ser crente, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou obedecer a vontade de Deus, custa o que custar, porque eu tenho Deus para me dar força para isso, então eu vou fazer. Não é o que eu tenho que fazer? Não é o que você tem que fazer? Todos nós temos que fazer isso. Todos servem de Deus, porque Deus capacita sim. Não vê ninguém dizendo assim: não consigo. Consegue sim. Só é querer, porque nós temos todos os recursos da palavra de Deus à nossa disposição para este fim. Como nós demos o texto, vim falando a respeito, irmãos, do rei Amazias. É interessante que esse rei Amazias, na semana passada, no ano passado, nós falamos a respeito dele, na última pregação do ano, sobre o rei Joás, era filho do rei Joás. E me chama a atenção esse texto porque era um homem, Amazias era um homem reto. Está aqui, tá? Versículo 3, versículo 2, e sucedeu, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, né? Ele fez o que era reto, era um homem reto, só que tem um problema com ele. Porém, não tem esse porém, irmãos? Porém, sabe? Já tem uma coisa errada, né? Não com interesse de coração. Era um homem reto, mas não era um homem que tinha o coração dele só dedicado a Deus, só para Deus. Sempre tinha algo que o conquistava. E tem um crente, irmão, sete amores. Tem um crente que ama a Deus, mas ama o mundo. Tem um crente que ama a Deus, mas ama o dinheiro. Tem um crente que ama a Deus, mas ama coisas materiais, e por aí vai. O crente sete amores ama muita coisa. Mas o crente tem que ser somente um amor. E esse amor quem é? É Deus. É Deus. Deus é o nosso amor. Amém, irmãos? Então, com base nisso, irmãos, eu afirmo que um crente que tem um coração dividido, não está aí. Mas um crente que tem um coração dividido, ele faz coisas vergonhosas. Um crente que tem um coração dividido, ele faz coisas vergonhosas. E nessa noite eu quero apresentar 4 delas. 4 coisas que o crente que tem um coração dividido, essa marca dele, vai ficar marcado ele com essas coisas. E nós vemos na vida de Amazias. E eu já convido você a me acompanhar no versículo 3, que diz assim a palavra de Deus. Sucedeu que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou a seus servos que mataram a seu pai. Então a primeira coisa vergonhosa que acontece na vida daquelas pessoas que estão com o coração dividido, irmãos, é que ele não consegue perdoar. Uma pessoa que tem o coração dividido, a pessoa não consegue perdoar. Mas sempre quer agir com as próprias mãos. Observe o versículo 2 que fala a respeito de Amazias da seguinte forma: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com interesse de coração. Aí ele vai dar por que Amazias não fez com interesse do coração, não foi reto completamente diante do Senhor. Por quê? Porque ele mandou matar. Ele se vingou com as próprias mãos. Ele não esperou naquele que diz: minha é a ira, minha é a vingança. Não esperou que Deus agisse, mas ele agiu com as próprias mãos. Ah, mas pastor, matou o pai dele. Verdade. Mas quem é Deus? Quem pode tirar a vida? É somente Deus? É somente Deus. Mas em vez de perdoar e não fazer parte, do cardápio, vamos dizer assim, cristão, do cardápio da vida de Amazias, como aquele que era reto dentro do Senhor, ele mandou matar. E existem muitos crentes, irmãos, que têm esse problema, não conseguem perdoar. Uma coisa que não faz parte, porque tem muito crente que só quer ser cliente. Só quer ser cliente.
E um cliente, quando ele chega no restaurante, ele não come o que coloca na frente dele, né? Ele come o que ele pede. E tem muito crente que é cliente. Tem crente que vai para a igreja, mas ele só quer ouvir o que ele quer. Não é verdade? Só quer ouvir o que ele quer. Aí esse crente se encaixa naquilo que a palavra de Deus fala lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 2, que fala: olha, o tolo não tem prazer na sabedoria. Falamos muito esse versículo hoje de manhã. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste o desejo do seu coração. Uma pessoa tola. Tem muito crente que acha como tolo. Mas tem crente que tira isso aqui, irmãos. Tem crente que fala assim: eu não consigo perdoar. Fulano de tal mexeu comigo, eu não consigo perdoar ele não. Eu falo: meu Deus do céu, que crente é esse, né? Mas a gente tem que analisar o que a Bíblia fala, não é verdade? Tem que passar pelo pente fino das Escrituras. E a Bíblia fala aqui, irmãos, lá em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará. É interessante observar, porque aqui tem uma condição, né? Deus perdoa quem perdoa o próximo, né? Não é o que está falando o texto aqui? Mas pastor, mas Jesus Cristo, Ele carregou todos os pecados na cruz. Eu já sou crente. Então Ele carregou na cruz. Tá certo. Quando fala de crente, tá certo. Mas um crente que não consegue perdoar, você sabe o que acontece com esse crente? Esse crente deixou de ouvir a palavra de Deus. Esse crente que não consegue perdoar, esse crente está se enganando. Porque, irmãos, olha, pode gravar isso. Se eu tenho um problema com algum irmão, problemas horizontais, eu tenho um problema com Deus. Eu sou crente, mas eu tenho problema com meu irmão. Então eu tenho problema com Deus. Aí, por exemplo, aí eu vou rogar a Deus, vou clamar a Deus por alguma coisa que eu quero. Deus vai me ouvir? Não, por quê? Eu quebrei, eu cerrei minha comunhão com Ele. Então como é que Ele vai me ouvir? Porque eu estou indo contra os ensinamentos da palavra dEle, que é o quê? O perdão. Irmãos, perdoar é uma demonstração de quê? De amor, não é verdade? Perdoar é uma demonstração de amor. E a Bíblia fala muito de amor, né? A Bíblia fala muito que nós temos que amar nossos irmãos. E qual é o crente que não sabe? Todos os crentes sabem. Qual é o crente que não sabe? Mas a Bíblia também fala uma coisa interessante. Fala lá em 1 João capítulo 2, versículo 9. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Não fala, o crente não. Eu não gosto do meu irmão. Eu odeio aquele crente, pode vir todo crente, mas aquele crente eu não suporto. Aí eu falo que até agora ele está onde? Em trevas. Uma pessoa para estar em trevas só pode ser uma pessoa que não é crente. É uma identificação de uma pessoa que não consegue perdoar. A identificação dela sabe o que é? Que a pessoa não é crente. Que a pessoa não é de Deus. Porque quem é de Deus está onde, irmãos? Está na luz. Porque Jesus é luz. E Ele quer que nós sejamos luz também. E nós temos que olhar para a palavra dEle e não negociarmos questões que estão nas Escrituras. Está nas Escrituras o quê? Perdão. É algo que Deus Ele quer que eu e você faça também. Se Ele me perdoou, se Ele te perdoou, quem sou eu? Né? Quem sou eu para não perdoar meu irmão? Quem sou eu? Sou exatamente ninguém. Mas Ele me perdoou. Mas também Ele fala aqui, ó. 1 João capítulo 3, versículo 15. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. Meu Deus do céu, né? É um assassino. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele.
Então, a pessoa que odeia e não consegue perdoar, não é crente, irmãos. Não é crente. Por quê? Um crente, um servo de Deus, ele pode ter questões, problemas de pavio curto, né? Pode ter essas questões. Pode ter um gênio forte, pode ter. Só que o Espírito Santo que habita nele vai o capacitar. E ele aprendendo, ele crescendo, ele estudando a palavra de Deus, ele ouvindo as mensagens bíblicas, ele meditando a palavra de Deus, ele vai ficar mais sensível ao toque do Espírito Santo na vida. E quando vê essas questões, ele vai saber simplesmente ali, capacitado pelo Espírito Santo, resolver as situações. Agora, não é desculpa para ninguém dizer, eu não consigo perdoar ninguém. Não é desculpa, porque Deus não aceita. Então, irmãos, isso é vergonhoso para o crente. É uma vergonha para uma pessoa que diz que é crente e não consegue perdoar ninguém. A conclusão que eu chego aqui, essa pessoa tem que fazer um exame da vida, né? Tem que examinar a sua vida e realmente dizer assim, será que eu sou crente? Porque todo crente, ele tem sim a responsabilidade de perdoar todos aqueles que lhe afrontam. Amém? Porque isso, irmãos, isso mostra, fazendo isso, nós vamos mostrar que nós somos servos que estamos dedicados somente a Deus. Mas aquele tipo de pessoa que tem um coração dividido sempre vai enfrentar esse problema aqui. Sempre vai enfrentar esse problema. Ele não consegue perdoar. Amém? Amém. A segunda coisa que eu quero compartilhar, que é vergonhoso para um crente que diz que é crente, que é servo de Deus, mas tem o seu coração dividido, a gente pode encontrar no versículo 5 e versículo 6, que diz assim: E Amazias reuniu a Judá, e o pôs segundo as casas dos pais, sob capitães de milhares, e sob capitães de 100, por todo Judá e Benjamim, e os contou de 20 anos para cima, e achou deles 300.000 escolhidos, que podiam sair à guerra, e manejar lança e escudo. Também de Israel tomou o soldo 100.000 homens valentes, por 100 talentos de prata. Então, a segunda coisa, segundo ato que é vergonhoso para um crente que tem o coração dividido, é que ele confia, irmãos, mais no poder dos homens do que no poder de Deus. Ele confia mais no poder dos homens do que no poder de Deus. Observa uma coisa interessante, eu vi esse texto aqui, eu já achei interessante demais. Que realmente, irmãos, às vezes a gente se qualifica nessa área também. Confiando mais em pessoas do que em Deus. Confiando mais em pessoas que vão nos socorrer do que em Deus. Entendeu? Mas observe o que acontece com Amazias. O reino dele é estabelecido. Ele manda matar aquelas pessoas que mataram o seu pai. E agora ele vai à guerra, porque era costume dos reis ir à guerra. E agora ele vai à guerra. Mas esse homem reuniu, sabe quantos homens, irmãos? Só de Judá tinha 300.000. E de Israel, ele conseguiu mais 100.000, 400.000. Para derrotar quantas pessoas? Se você observar aqui no versículo 11 e versículo 12, primeiro versículo 11, eles derrotaram 10.000 em campo, né? 10.000 em campo. No versículo 12, eles pegaram 10.000 vivos e jogaram do penhasco que eles despedaçaram lá embaixo. Então, tá aí, ele queria 400.000 para derrotar 20.000. Será que esse homem estava confiando em Deus? Claro que não. Mas se eu decorrer aqui da história, que é bem interessante, irmãos. Observa que ele reuniu esses homens para realmente mostrar grandeza. E realmente quando você tem um poder assim, né? 400 homens à sua disposição para uma guerra. Imagina aí. É um homem que se sente o quê? Poderoso, não é verdade? Um homem se sente poderoso. Aí a gente lê o texto aqui, interessante demais esse texto aqui, viu? No versículo 7 diz assim: Porém o homem de Deus veio a ele dizendo: Ó rei, não deixe ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel.
a saber, com os filhos de Efraim. Quando o rei faz isso, irmãos, chega um profeta de Deus enviado por Deus e fala: ó rei, vou falar uma coisa para o senhor. Não deixe esses homens ir com o senhor, porque o senhor não é com eles. Com Efraim, esses 100 mil aí que o senhor contratou, por 100 talentos de prata, larga fora, larga de mão. Aí, irmãos, é interessante observar agora, no versículo 8, que está o clímax aqui, onde ele fala: se quiseres ir, faze-o. Assim, esforça-te para a peleja. Deus, porém, te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. Observa, irmãos, o que o profeta fala. Ó rei, mas se o senhor quiser ir, pode ir, rei. Mas se esforce, viu? Se esforce, porque você vai perder. Porque você vai cair. O seu exército vai ser exterminado. Porque a força em Deus, sabe para quê, rei? A força em Deus para ajudar e a força em Deus também para fazer cair. Agora, se Amazias, irmãos, ele dissesse: mas eu vou mesmo assim, ele teria perdido. Com 400 mil homens, ele teria perdido para 20 mil. Tranquilamente. Por quê? Não importa o poder, a potência que uma nação tenha para a guerra. Não importa. Sabe por quê? O que importa é a quem Deus vai dar a vitória. É a quem Deus vai dar a vitória. É por isso que lá em Provérbios capítulo 21, versículo 31, fala assim: prepara seu cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. O cavalo é preparado para a batalha, que naquela época o cavalo era equivalente a um tanque de guerra hoje. Mas a vitória vem do Senhor, não adianta preparar. É por isso, irmãos, que eu digo: não existe diante de Deus outro poder. Não existe além do dele. E Amazias, irmãos, ele só poderia vencer se ele obedecesse ali a palavra de Deus e simplesmente tirasse aqueles 100 mil e jogasse lá. Dissesse: não, vocês não vão mais com a gente. Aí ele fez isso e ele conseguiu vencer. Mas se ele não fizesse, ele iria perder. Iria perder tranquilamente. É por isso, irmãos, que um servo de Deus, para ele ser vencedor na vida, ele tem que confiar em Deus, no poder de Deus, porque quem dá a vitória é Deus. Você pode achar impossível, mas para Deus não tem nada impossível. Para mim pode ser, mas para Deus não. Porque para Deus as coisas são possíveis, irmãos. E nós confiamos não num Deus que é um Deus qualquer. Não num Deus que é o Deus dos homens, não. É o Deus criador dos céus e da terra. O único que é onipotente. Nenhuma força consegue vencer. E ele, irmãos, Deus está disposto a te dar vitória sobre os teus problemas, sobre as tuas lutas. Basta você colocar o teu coração nas mãos do Senhor e dizer: a minha vida é somente tua, amém? A gente observa também, irmãos, o que fala o versículo em Provérbios capítulo 29, versículo 26, que fala assim: muitos buscam o favor do poderoso, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Muitos buscam o favor do poderoso, aquele que tem poder. Mas, vou falar aí, o juízo de cada um vem de quem? Do Senhor. Tem aquela questão que menino realmente age assim. Tem criança que fala assim: fulano tal quer me bater. Quer me bater, eu vou chamar meu irmão é grande, né? Eu vou chamar meu irmão. E aí ele se sente bem protegido. O irmãozão dele lá, grandão lá, um menino tudo pequenininho, né? Aí ele confia. E tem aqueles também, levando para o lado de hoje, tem aqueles que, foi ameaçado de morte. Eu vou conversar, sabe que eu vou conversar com aquele cara ali, aquele cara é perigoso. Aquele cara é uma facção, então eu vou conversar com ele, e ele é poderoso, vai me ajudar. Tem esses trâmites hoje, não tem? Mas é o que está falando aqui.
que muitos buscam o favor do poderoso, o favor dos homens. Mas o juízo vem de quem? Do Senhor. Quem vai dar a sentença é Deus. Não adianta o que o homem faça, irmãos. Quem dá a sentença final é Deus. Eu posso planejar tudo. Você pode planejar tudo. Qualquer pessoa pode planejar tudo. Uma nação pode planejar o que for. E estava essa questão aí da guerra entre a Coreia e os Estados Unidos. Poderia estourar. E os caras já estavam falando, os coreanos lá, Coreia do Norte, eu quero saber quando vai começar a guerra. Querendo morrer. Né? Mas não saiu a guerra por quê? A gente fica pensando, né? Por quê? Isso é Deus agindo, irmãos. Isso é Deus agindo. Amém? Porque, irmãos, Salmo 20, versículo 7 fala assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Que coisa maravilhosa, né? Confiado no Senhor, irmãos, confiado somente no poder do Senhor. Mas aquele que tem um coração dividido, irmãos, ele confia mais no poder dos homens do que no poder de Deus. E o rei Amazias foi nessa ladeira, por quê? Porque para ele o que importava era números e não a confiança dele em Deus. Quando nós nos pegamos assim, irmãos, nós perdemos. Mas Deus quer que você perda? Não. Deus quer que você ganhe. E para que eu e você nós venhamos a ganhar qualquer coisa, temos que estar com o nosso coração, a nossa vida, simplesmente nas mãos de Deus. Amém? Amém. Agora, a terceira coisa, vamos ler aí o versículo 9, que diz assim: e disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor que te dá do que isso. É interessante, irmãos, que quando o profeta chega para falar com Amazias, no versículo 7 e 8, ele pega a exclusão dos 100.000 homens que Amazias havia convocado, que era do povo de Israel. Só que Amazias, quando chega para falar com Amazias reflete, né? E é o que nós vamos ver agora. Porque a terceira coisa, irmãos, que é um ato vergonhoso na vida daquele que tem um coração dividido, é que tem um coração apegado às coisas materiais. Ele tem um coração apegado às coisas materiais. E o que acontece com Amazias? Qual foi a resposta de Amazias aqui? A primeira coisa que ele fala: e mas o que ele vai fazer com os 100 talentos de prata que eu paguei? O que vai fazer? Vou perder isso aí? Eu vou perder? E o profeta já falou: olha, não se preocupe, mas tem um Senhor para dar do que isso. O Senhor tem mais para te dar do que isso aí. Isso aí não é nada. Isso é fichinha para Deus. Mas é interessante, irmãos, me chama a atenção isso, porque o coração dele, irmãos, estava dividido, porque isso prova. O olhar dele estava nas coisas materiais. Eu vou perder esse dinheiro? Se você observar, um talento de prata, irmãos, um talento de prata equivale a 130 mil reais nos dias atuais. Transferindo daquela época para hoje, é como cada soldado, né, valer 130 mil na batalha. Pegando em peso, um talento de prata vai entre 26 a 35 quilos de prata. Então você observa essa questão aí, e já dá para perceber que ele estava perdendo muito dinheiro, né? Muita prata. Mas, irmãos, a preocupação dele não deveria estar na prata que ele perdeu, nos talentos que ele perdeu. A preocupação dele deveria estar em obedecer a palavra de Deus, em dizer: tá bom, já que Deus falou, eu vou fazer isso. Já que Deus falou, eu vou aceitar.
Já que Deus falou, não tem problema. Porque quem falou foi Deus. Mas, irmãos, quando um crente está apegado às coisas materiais, ele não consegue enxergar isso. Por quê? O que tem de crente hoje entrando em depressão? Por quê? Está com dívida, bateu o carro, roubaram o carro, invadiram a casa. O que tem de crente desesperado hoje, ladrão invadiu a casa, mas o que tem de crente desesperado hoje é incrível. Incrível! Por quê? Apegaram às coisas materiais. Uma pessoa que tem a casa invadida, o ladrão invadiu, rendeu a família, levou o que tinha, mas ele ficou vivo. Ele deveria fazer o quê? Graças a Deus. Porque levou o corpo material, mas eu e minha família estamos vivos. Corpo material a gente consegue. Essa deve ser a atitude. Mas tem muito crente até se suicidando hoje. Por coisa besta, irmãos. Crente cometendo suicídio por coisa besta. Tem crente que está gastando tanto dinheiro com remédio de depressão hoje em dia aí. Que incrível. Por quê? Porque não confia em Deus. Por quê? Tem um coração dividido entre Deus e as coisas materiais. Igual aquela mulher. Isso aconteceu mesmo, viu? Mulher vendo um carrão bonitão, com adesivo assim atrás, pertence a Deus, adesivão bonitão, para evangelizar as pessoas. Aí o motorista do ônibus pegou e encostou e relou a pintura da mulher, a mulher ficou doida. Desceu parecendo um giraia, é crente a mulher, viu? A mulher é crente. Desceu parecendo um giraia. Ah, rapaz, o que é que você fez no meu carro? Né? Arruinou meu carro aí, e agora? Você vai ter que pagar, seu miserável. Você vai ter que pagar isso aí. O que é que você vai fazer agora? Aí o motorista olhou assim, não, mas tá aqui, pertence a Deus, é teu? Isso aí é teu? Até o motorista tirou onda com ela. Isso aqui é teu? Está dizendo aqui que pertence a Deus. Nem Deus está reclamando. Eu quero reclamar. Irmãos, espera aí, né? Tem crente que coloca coisas, mas não vive aquilo. Porque se colocou que pertencia a Deus, qual seria a atitude, né? Realmente não seria de bater no motorista. Eu tenho certeza. Que não seria a atitude de bater no motorista. Mas tudo tem... O crente deve ser o primeiro a levantar a bandeira de paz. O crente deve ser o primeiro a ser um diplomata, irmãos. Levantar a sua bandeira de paz. E negociar as coisas dentro dos princípios da palavra de Deus. Porque não adianta ele ver questões e querer agir com as próprias mãos. Não adianta. Porque ele vai estar desonrando não o seu nome, mas vai estar desonrando o nome de Deus. E o nome de Deus nas nossas vidas, irmão, nós temos que zelar. Saber zelar o nome de Deus na nossa vida. Agora é um grande ensinamento, né? Porque quando a gente observa o que a Bíblia fala lá em Mateus, capítulo 6, a gente observa esse texto bem interessante aqui, irmãos. O que é que nós devemos buscar? A Bíblia já fala o que é que o crente deve buscar. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim a palavra de Deus: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, né? O que nós devemos buscar primeiro? O reino de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas que coisas são essas, pastor? O texto, se a gente observar os versos anteriores, ele fala sobre 3 coisas que são questões básicas da vida: comer, né? Vestir e beber. Comer, vestir e beber. Coisas básicas da vida. Sem isso aqui você não consegue viver. Não é verdade? E a Bíblia fala que eu não deveria estar ansioso, que eu não devo estar, de certa forma, preocupado. Mas minha preocupação principal, todos os dias que eu acordo respirando, é de me preocupar, sabe com o quê? Em buscar primeiro o reino de Deus.
em meditar que eu acordei, eu estou vivo, eu estou saudável, graças a Deus. Mas não em dizer, ixi, eu não consegui dormir à noite, e agora? Meu carro bateu? O que é que vai acontecer? Eu tô com dívida de cartão de crédito. O que é que vai acontecer? Eu não tenho nada em casa. Irmãos, Deus nos surpreende, irmãos. Basta a gente confiar em Deus. Deus nos surpreende, irmãos. Muitas vezes a gente já esteve em uma arriscada. Mas sempre Deus, Ele surpreendeu a gente, irmãos. Ele continua surpreendendo. Coisas que você não imaginava que ia acontecer, aconteceu. Deus nos surpreende. Basta a gente, irmão, fazer nossa parte. O nosso coração não pode ser dividido. O nosso coração deve ser somente do Senhor. Amém, irmãos? Do Senhor. Porque Deus, Ele é fiel, irmãos. Deus, Ele é fiel demais. Olha, a gente não tem nem o que falar da bondade de Deus sobre nossas vidas. Amém. Mesmo a gente sendo pecador, Ele ainda continua nos amando. Louvado seja o nome do Senhor por isso, amém? Mas que o meu coração, irmãos, e o teu coração, ele seja sempre um coração que busque a fidelidade para com o nosso bom Deus, amém? A quarta coisa, irmãos, que é vergonhoso para um crente que tem um coração dividido para com Deus, a gente pode encontrar no versículo 14. Lá no versículo 14, acompanha aí comigo, que fala assim: e sucedeu que depois que Amazias veio da matança dos Edomitas e trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses e prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Então, a quarta e última coisa que é vergonhoso para um crente que tem o seu coração dividido para com Deus é que ele obedece parcialmente a palavra de Deus. Ele obedece parcialmente a palavra, ele obedece em parte a palavra de Deus. Observe, irmãos, que coisa, irmãos, como uma pessoa pode ser tão ingrata assim? A gente pensa, né? Como é que pode uma pessoa ser tão ingrata assim? O cara se tornou rei graças a Deus. Ele se tornou rei graças a Deus. Ele teve esse privilégio. O homem reuniu um exército e ele estava indo pelo caminho errado. Mas veio um profeta da parte do Senhor e falou: olha, não faz não, se você fizer isso, você vai perder. E ele fez isso, ele obedeceu ali. Ótimo, muito bom, foi um benefício muito bom para ele. Ele obedeceu a Deus. Mas depois que ele foi e venceu, ele pegou, sabe o que? Os deuses daquelas pessoas que eles mataram. E quando ele voltou, ele não agradeceu a Deus, irmãos. Ele se prostrou, mas não perante Deus, mas se prostrou perante os deuses. Mas que ingratidão, meu Deus do céu! A gente pensa, né? Mas às vezes a gente age da mesma forma que ele. Às vezes a gente age da mesma forma que Amazias. Né? Às vezes a gente age do mesmo jeito. Às vezes, irmão, nós somos pessoas ingratas para com Deus. Ingratas para as coisas de Deus. Porque, irmãos, como eu falei no início, o crente, o servo de Deus, ele pode dar mais ao Senhor. Mas por que não dá? Por que não é mais dedicado? Por que não é mais compromissado? Por quê? Porque não quer. Porque não quer. A única explicação é porque não quer. Porque quais são as barreiras? Deus derruba tudo. Deus derruba tudo. Basta eu e você, irmãos, como servo de Deus, todo servo de Deus, ter simplesmente o coração disposto. Mas eu fico triste, irmãos, com isso. Eu fico triste comigo mesmo, irmão. Algumas coisas que eu faço, aí eu reflito, meu Deus do céu, por que eu fiz isso, né? Não deveria fazer. Mas todos os nossos erros é um ensinamento, sabia, na nossa vida?
Todos os nossos erros é um ensinamento para que não venhamos a fazer de novo. Entendeu? E aqui, irmãos, o fim de Amazias também foi triste. Por ele fazer isso, um abismo chama outro abismo. Se ele fez isso, quando ele ouvisse a palavra de Deus, e ele simplesmente retornasse, dissesse, não, eu errei, eu tenho que retornar, porque eu estou errado, eu agi errado, Deus foi tão bom para comigo e destruiu o exército deles, mas eu estou adorando outro Deus, eu estou sendo dividido aí. Se ele fizesse isso, irmãos, a história contada aqui seria diferente. Mas infelizmente não foi, porque ele não quis ouvir. Olha o que é que ele fala aqui, ó. No versículo 15 a gente observa: então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta, que lhe disse: por que buscastes deuses deste povo, os quais não livraram o seu próprio povo da tua mão? Deus enviou um profeta. E Deus fala pela parte do profeta: olha, por que você fez isso, rapaz? Você pegou os deuses do povo, e esses deuses não livraram o povo que você foi lá e derrotou eles. Por que você fez isso? Qual foi a resposta do rei? Versículo 16. E sucedeu que falando ele ao rei, este lhe respondeu. Observe o que ele responde, irmãos. Puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, porque haveria de ser ferido. Observe, irmão, o que é que ele fala, irmãos. O cara vai lá levar uma palavra do Senhor para ele. A palavra de Deus. Mas ele fala: alguém te colocou por meu conselheiro? Cala a sua boca, porque senão você vai morrer. No português de hoje é isso: cala a sua boca, porque senão você vai morrer. Aí o profeta já entendeu uma coisa. Já entendeu? Vamos falar aqui na continuação do versículo. Então parou o profeta e disse: bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isto, e não destes ouvido ao meu conselho. Observe, irmãos, que a atitude, a consequência daquilo que Amazias fez, o levaria para onde? Para a morte. Porque ele não quis ouvir os conselhos de Deus. E a Bíblia fala o quê? Que nos conselhos do Senhor é o quê? A segurança. A vitória nos conselhos do Senhor. Mas fora disso, só existe um: a morte. Como fala Provérbios capítulo 14, versículo 12: há caminho que ao bom parece direito, mas o fim deles são o quê? Os caminhos da morte. Mas para o servo de Deus, irmãos, que tem um coração dividido, ele enfrenta isso. Ele enfrenta essas barreiras. E Deus sempre advertindo, né? Deus é maravilhoso demais, irmãos. Porque mesmo o crente, ele estando assim, Deus continua advertindo com a sua palavra. Porque ele não aceita ter o crente, o servo dele, dividido com ninguém. Com ninguém. Deus não negocia isso. Isso é privilégio para o servo dele, irmãos. É privilégio para mim, privilégio para você. Porque Ele quer você prostrado aos pés dEle, adorando a Ele, louvando a Ele, aprendendo dEle, falando de Jesus às pessoas. Deus, Ele quer você ganhando almas para Cristo. Mas para isso acontecer, irmãos, eu não posso ter um coração dividido, igual a Amazias. E assim como fizeram com o pai dele, irmãos, fizeram com ele também. Conspiraram contra ele e mataram ele. A mesma coisa que fizeram com o pai, fizeram com ele. Ele ferido na cama, quando veio de uma guerra com o rei de Israel, Jeoás, ele lá na cama, o servo foi lá e matou ele. Isso é triste, né, irmãos? Mas, irmãos, todos aqueles que deixam os caminhos do Senhor, que não querem mais saber de Deus, a todos aqueles que fazem isso, irmãos, só existe uma coisa para ele: a disciplina.
É por isso, irmãos, para encerrarmos aqui, o nosso coração jamais pode estar dividido. O nosso coração, ele deve ser inteiramente e tão somente do nosso bom Deus. Amém? Amém. Que Deus assim continue a abençoar nossas vidas com a preciosidade da sua palavra.